Olá, bom dia! Finalmente chegou as tão sonhadas férias, para alguns, claro, né? Esse período que consideramos de descanso e passeio também pode ser aproveitado com as atividades produtivas para que o rendimento da sua família não diminua. Que tal criar uma rotina nas férias? É bem interessante, né? E é sobre isso que vamos falar hoje com a presença de Rutilene Santos, que é pedagoga do Núcleo de Educação da Infância da UFRN, e com a Aparecida Dantas, que é coordenadora do Sinteste RN. Aparecida já é de casa, né, Aparecida? É verdade. Sempre está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas sobre vários temas. Rutilene, seja muito bem-vinda. Ok, obrigada. Então a gente vai começar a falar sobre essas férias que todo mundo almeja, né, no final do ano, mas nem todo mundo, infelizmente, pode relaxar agora nesse final de ano, tem que trabalhar, né? Então vamos conversar um pouco para administrar esse momento, né? Rutilene, as férias devem ser associadas à ideia de não fazer nada? Porque tem muita gente que diz assim, né? Eu passei o ano inteiro trabalhando, agora quer parar, deitar na rede e botar o pé para cima, é isso aí mesmo? Isso, né? Na verdade, o não fazer nada não existe, né? Mas esse ócio, né, tão necessário em determinados períodos do ano, principalmente falando de criança, é preciso que elas tenham esse tempo, né, de viver esse ócio, né? Alguns autores até colocam esse ócio como ócio criativo. Não é não fazer nada, mas fazer coisas lúdicas, coisas que lhe dão prazer. E realmente o que você está falando sobre rotina, mas uma rotina flexível. E Aparecida, nas férias, a maioria das crianças costuma se desligar, como a Rutilene bem colocou pra gente, totalmente dos estudos, né? Eu tenho até uma história de um colega que eu conheço, que na época das férias ele teve férias, mas porque ele reprovou, né? Reprovou a quinta série. Então teve que passar aquelas férias ali da quinta série toda lendo, porque você reprovou, então você vai ler tudo que você não leu durante o tempo que você estava estudando, né? Então, como criar essa rotina de férias, né? Mais para quem passou mesmo e para quem está curtindo aí esse período. Bem, né, para quem passou, assim, como a companheira Rutilene já falou, tem que ser uma rotina mais flexível, né? Mas não pode deixar de ter a rotina, né? Sim. Porque tem que ter o horário para alimentação, né? Tem que ter o horário para dormir. É porque isso é uma coisa que faz bem, né, para a nossa saúde, e é uma coisa que a gente também não pode também abrir mão totalmente disso na vida das crianças, né, dos filhos e enfim. Agora sim, não vamos levar nada a rigor, né, porque assim, o período de férias é um período de relaxamento, né, a criança pode acordar mais tarde, sem nenhum problema, né, fazer o que gosta, né, de uma forma tranquila, mas assim, sem cobranças, né, a gente tem que ver, tem que ser uma coisa muito discutida, tem que ter bastante diálogo, né, assim, e tem que também ter a disciplina, né. Na minha época, não sei nas de vocês, mas na minha época eu ficava em casa mesmo. Tinha muita coisa para fazer, não, ficava ali só o período de não ir para a aula mesmo, ficava por casa. Mas Aparecida, as crianças podem ajudar nas tarefas domésticas, por exemplo, né? Tem mãe que aproveita aquele período ali, né, das férias, tudo mais, e diz, vamos para cá, ajudar em casa, né? Por exemplo, arrumar o próprio quarto, que seria uma coisa que era para fazer todo dia, né? Arrumar a própria cama, pelo menos, né? Ter essa rotina, como você mesmo falou. Mas aí, de pegar a criança para ajudar nas tarefas domésticas, isso é legal? É importante que, primeiro, que a família se organize, né, para esse período, para que as crianças não estejam sozinhas, para que as crianças possam estar com essas pessoas, porque elas têm vínculos, né, de afeto. E é importante que isso possa ser planejado, né? Realmente é importante que as crianças, desde pequena, elas aprendam a ter responsabilidade, a ter autonomia, e isso se dá nesse processo mesmo, de serem responsáveis, né? Então, os pais podem estar combinando, a mãe pode estar combinando com os filhos, né, para que eles possam estar participando sim, né? Não de uma forma rígida, de uma forma onde eles realmente conseguem dar conta, mas é importante, né? É importante planejar, e essa rotina flexível, né, eles podem estar garantindo nesse dia a dia, nessa rotina das férias, momentos onde as crianças vão assumir responsabilidades, né?
Essa rotina ela é importante porque ela ajuda as crianças a se organizarem no tempo e no espaço. As crianças ficam muito ansiosas, muito inseguras, quando elas não têm realmente um planejamento, onde elas não têm a certeza do que vai acontecer, né? Por isso é tão importante um planejamento de uma rotina. Que planejamento mais ou menos seria isso, no caso? Com relação a horários, né? Com relação a que atividades vão ser contempladas nesses determinados horários, onde as crianças vão poder saber os momentos que elas têm livres, os momentos que elas podem estar participando com as crianças, os amigos, os momentos onde elas podem estar ajudando em casa, né? Isso pode estar sendo contemplado numa rotina, né? Estabelecida, combinada com as crianças e com suas famílias, né? Com esses adultos que são responsáveis por elas. Entendi. E é engraçado, viu, Aparecida? Eu vou até colocar para você também. Uma época, um adolescente de 13 anos foi lá para minha casa, para a casa do meu marido, sobrinha do meu marido, na verdade. E ela veio dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos é tudo muito regrado, né? A escola vai até 4 horas da tarde e tudo mais, então é tudo muito regrado. Então, quando ela foi lá para casa, ela queria ficar na internet com as amigas até 4 horas da manhã. Porque lá na minha casa ela tinha um quarto só para ela, aliás, ela estava de férias. E a mãe dela reclamou muito. Não é para deixar ela ficar na internet, não é para deixar ela fazer isso. Eu disse, ela está de férias, e ela falava, ela está de férias. Os padrinhos aí, os tios que recebem as crianças, né? Como é que administra isso, né? Com essa coisa da ordem que se tem em casa, né? Para quando vai para casa de um avô, que tira um pouco dos limites, até da alimentação também. Como é que faz? Isso é importante, né? É importante que as crianças, sobretudo nesse período das férias, elas possam vivenciar isso, né? Mas que em todo o tempo as crianças elas precisam desse adulto mais experiente, desse referencial, né? Dependendo do lugar onde essas crianças estejam, pode ser os avós, os padrinhos, pode ser a mãe de algum amigo, né? Que às vezes nesse período a gente combina, se organiza para que as crianças possam visitar os amigos, saírem juntas, mas elas precisam desse referencial, né? Claro, esse referencial é diferente do referencial de autoridade dos pais, mas são figuras de autoridade que as crianças precisam e que tudo precisa ser combinado, né? O horário, né? Pode não ser o horário que o adulto, né, esteja estabelecendo, mas também esse adulto ele vai ser capaz de avaliar esse horário que as crianças querem estabelecer, se isso é saudável, se isso é seguro, e tudo conversado e no final chegando a um acordo. Né? Um acordo cheio de limites, né? Isso. É isso que a gente vai continuar falando no segundo bloco do nosso Diálogo Plural. 30 segundos, fica aí que a gente já volta. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre como devemos nos organizar nas férias, com a presença de Rutilene Santos, que é pedagoga do NEI UFRN, e com a Aparecida Dantas, que é coordenadora do Sinteste RN. Tem a questão de se organizar nesse momento que é o mais crítico de todos, né? Ontem mesmo eu estava ouvindo como organizar, fazer algum curso, fazer alguma viagem nesse período que a gente tem as festas de fim de ano, que a gente tem a escola dos filhos, né? Tem todo um orçamento que parece que duplica ou às vezes triplica, né? Nesse momento. Então, como é que as conhecidas colônias de férias são importantes? Por quê? E como é que a gente pode tirar um dinheirinho aí para botar as crianças na colônia de férias? Sim. Eu acredito nessa importância, né? Porém, é muito importante a gente estar certos, seguros, né, desses lugares, com relação à segurança das crianças, à integridade delas físicas, à integridade emocional das crianças, é muito importante a gente conhecer. É importante, sim, estar interagindo, mas além da colônia de férias, nós podemos também criar outras possibilidades, né, principalmente. Nós moramos num lugar que tem espaços maravilhosos, a gente pode estar planejando com os amigos, com as crianças da escola, da igreja, da comunidade onde as crianças convivem. Por exemplo, um piquenique no Parque das Dunas, brincadeiras, onde essas mães, esses pais, esses adultos podem estar sendo essas pessoas responsáveis pelas crianças, para que elas possam ter esse momento lúdico, que é fundamental, de forma criativa, né, de forma interessante, né, mas também
tendo essa possibilidade em relação a colocar nesses espaços é importante também. Geralmente nesses espaços são profissionais que estão à frente, são profissionais que têm um conhecimento acerca do que é ser criança, das necessidades, dos direitos, né, com relação à segurança das crianças, mas é importante estar vendo tudo isso com bom senso, né, sobretudo para que a gente possa estar garantindo a segurança e a integridade das nossas crianças, né? Fundamental. Fundamental. Aparecida, um contraponto aí, né, do que a Rutilene falou. Se não der para viajar, né, se não der para colocar numa colônia de férias, como é que a gente pode tornar essas férias interessantes? Bem, programando, né, os passeios com as crianças, né, e os amigos das crianças, né, e a gente pode também programar várias outras atividades, brincadeiras, jogos, né? E se inserindo, porque essa é um processo muito dinâmico, né? E assim, em um momento diferente, né? Porque férias é um momento diferente. Então, assim, o que seria interessante, né? A gente começa a avaliar, assim, os espaços públicos, né? Que a gente tem aqui na nossa cidade, para que a gente pudesse levar as crianças. Aí a gente vê que tem a Cidade da Criança, né? Como ela já falou, também tem o Parque das Dunas. Mas, assim, seria interessante que a gente também pudesse, que o poder público pudesse oferecer também as colônias de férias, né? Para aquelas pessoas que não têm as condições de pagar, porque a gente sabe que não é tão barato, né? Uma colônia de férias aí onde a gente vê, onde é oferecido, né? E nem todo mundo tem esse poder aquisitivo para colocar seu filho numa colônia de férias, né? Mas aí a gente tem que usar a criatividade, né? Assim, geralmente as férias das crianças não coincide também com as férias dos pais, tem essa questão também que a gente tem que levar em consideração, né? A criança geralmente, quando não tem essa coincidência, tem que ficar sob a responsabilidade dos avós ou de uma pessoa, né, que seja de confiança. E assim, tem que usar a criatividade, né, para criar brinquedos, criar jogos, enfim. Agora, Aparecida, qual o conselho? Até você também, Rutilene, pode esclarecer para a gente. Muitas vezes as férias das crianças não coincidem com as férias dos pais. Verdade, sim. Né? Então, ou deixa na casa do avô, da avó. É muito bom às vezes, mas às vezes essas pessoas já não têm mais aquela paciência de brincar e já deixa a criança na frente da televisão o dia todo, né? E tipo, deixa lá, deixa brincando, pelo menos ele está entretido, né? Que a maioria diz. Como é que a gente pode administrar isso aí, né? Os pais que têm a preocupação de querer fazer alguma coisa, mas muitas vezes por causa do trabalho não podem. Isso. Antes de tudo, né? Como as férias elas são programadas, é importante que ao longo do ano os pais se organizem para que realmente pelo menos uma dessas pessoas possa estar com as crianças. Não sendo possível, é necessário realmente toda uma organização, né, para que possa garantir às crianças esse lugar, que elas têm esse direito de viver esse momento de liberdade, esse momento do ócio, da criatividade, do lúdico, na medida do possível, dentro de um bom senso, né? É sempre importante não sobrecarregar essas pessoas. A gente tem visto muito essas histórias dos avós tendo que assumir esse lugar, né? E às vezes são muitas horas, é exaustivo o lugar dessa pessoa, às vezes até com a saúde comprometida. Não é esse lugar, mas é o lugar de avô, é o lugar realmente daquela pessoa que vai conviver com as crianças nesse papel de avô, de avó, né? Então é preciso se organizar nesse sentido. É importante que os pais se organizem ao longo do ano, né? Para que possam garantir adultos, para que possam garantir pessoas junto dessas crianças, né? É importante planejar, é importante se organizar, fazer realmente essa rotina. Nessa rotina é possível estabelecer, por exemplo, que pessoas da família, que pessoas do convívio dessas crianças podem estar com elas durante os dias da semana, né? Em que horários que os pais podem estar presentes, garantindo essas atividades, né? Esses momentos para as crianças. Até para que a criança não fique no ócio esse período todo e de repente volte para a aula e tenha um rendimento ruim, né? A gente vai continuar a falar sobre esse assunto daqui a pouco. A gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente volta.
Voltamos com o programa Diálogo Plural no nosso último bloco, que conversa sobre as férias, como não sair do ritmo. Com a presença de Rutilene Santos, que é pedagoga do NEI UFRN, e com a Aparecida Dantas, que é coordenadora do Sinteste RN. E a gente vai para esse nosso último bloco para fazer os últimos esclarecimentos também, né? E é uma questão que eu sempre fiquei me perguntando é com essa evolução das escolas particulares que tem o programa de colônia de férias. A gente falou em colônia de férias no bloco passado, mas imagina, a criança passa um semestre inteiro, né, na escola. Aí, quando chega nas férias, tem aquele programa de colônia de férias onde a criança vai, quando os pais, obviamente, têm condição de pagar, né, continua na mesma escola. Claro, que com outras atividades, com uma outra rotina, mas continua na escola e muitos pais acham isso muito seguro. É legal para a criança, naquele período que ela deveria estar em outro ambiente, com outras coisas, ficar no mesmo ambiente da escola? Eu acredito que não, né? É importante para as crianças que elas possam estar em diferentes lugares, em diferentes oportunidades, até mesmo a gente tem uma preocupação, alguns pais trazem essas preocupações, né? Como garantir que as crianças tenham férias e não comprometer, por exemplo, o processo de aprendizagem, né? E justamente é nesse período onde as crianças vão poder estar colocando em jogo aquilo que elas aprenderam, os conteúdos escolares que foram ensinados, né? Esses conteúdos, por exemplo, da linguagem, de matemática, é interessante que elas vão poder estar colocando isso em jogo nesse momento das férias, né? Então, eu acredito que é importante que elas possam sair, que elas possam frequentar diferentes espaços. Nesses lugares, os pais têm a oportunidade de observar como é que essas crianças interagem com outras pessoas, como é que elas se relacionam, como é que elas resolvem conflitos, né? É importante até mesmo... É hora de botar a escola em prova, né, nas férias. Isso. Os conteúdos que as crianças aprendem, por exemplo, sobre as múltiplas linguagens, é o momento onde a gente vai observar como as crianças estão lendo, como elas percebem essa função social da escrita, na medida que elas estão relacionando coisas, na medida que elas estão aplicando esse conhecimento na vida, né? Nesse contexto onde elas têm a oportunidade de colocar isso de forma mais lúdica, de forma mais livre, né? É muito importante que as crianças possam frequentar diferentes espaços dentro dessa situação que a gente está vivendo, econômica, né? Aparentemente difícil. Mesmo assim, a gente tem como ser criativos, programar, né? Momentos com as crianças, onde está em jogo esse vivenciar a infância, sem necessário tantos gastos, né? Tantas despesas. A gente pode estar, por exemplo, planejando um piquenique na praia, onde a gente prepara junto com as crianças uma receita. Nesse momento, elas vão estar colocando em jogo o que elas aprenderam sobre escrita, sobre matemática, dependendo da forma como esse adulto pode conduzir, né? Vamos preparar um sanduíche para levar para a praia, um suco, como é que a gente prepara, vamos listar os ingredientes, vamos escrever tudo isso. As próprias crianças, às vezes, já colocam para a gente, né? Porque as crianças hoje saem com cada uma que a gente já fica meio assustado, né? Aparecida, e a gente vive também, né, um momento muito crítico. É um momento muito bom, sem dúvida nenhuma, mas também é um momento muito crítico em relação à internet. Né? Quando não existe essa criatividade, quando não existe essa programação, quando não existe essa preocupação com o fazer das férias da criança uma coisa interessante, muitos pais, como eu falei anteriormente, deixam na frente da televisão e muitas vezes na internet, né? O que fazer com essas crianças que só querem passar o dia todo na internet? Como impor esse limite? Bom, a internet, a gente sabe que hoje em dia não tem assim, é uma febre, né? Assim, no mundo da tecnologia, uma evolução assim tremenda, né? E assim, as pessoas, de um modo geral, né? Se apegam muito às redes sociais. No caso da criança, na minha visão, acho que tem que ter um acompanhamento, né? Assim, e tem que ter também uma disciplina. Eu acho que não é legal deixar a criança na internet, digamos assim, muito tempo, né? Eu acho que tem que ter, digamos assim, um cronograma, né, que deve ser cumprido, né? E assim,
a gente tem que ter muito cuidado com a internet, porque a gente sabe, né? Existe todo aqueles sites que não devem ser acessados por crianças, que existe a questão da pedofilia. Então, a pessoa que fica responsável pela criança no período de férias, mesmo que a criança tenha acesso à internet, tenha aquele espaço de tempo, tem que ter muito cuidado. Saber o que a criança realmente está acessando, né? Porque a criança, ela não tem ainda o poder ainda de dizer o que né? o que é que ela pode acessar, o que não pode. Então, assim, essa questão da internet é uma questão que tem que ser tem que ter bastante atenção e bastante cuidado, principalmente no período de férias, realmente, que é um período mais livre, que as crianças ficam mais livres, mas eu acho que tem que ter um certo limite, um certo controle também do uso da internet. É como eu falei, né? É um momento crítico em relação a que é um momento muito bom, essa questão da tecnologia, que também pode ser usada com os pais de uma maneira muito legal e produtiva também. Só organizar direitinho e ficar atento, porque agora você é pai e mãe e tem que ficar atento sim a seus filhos. Rutilene, a questão que a gente fala muito, né? Meus pais falam muito, vocês não tiveram infância, vocês não sabem o que é infância. Meu pai e minha mãe dizem isso pra mim, né? Já eu vou dizer para os meus filhos, vocês não tiveram infância, né? Como é que hoje, nesse mundo que a gente vive, violento, que a gente não vê mais pessoas nas calçadas conversando, não tem aquela coisa que, pelo menos na minha época, eu ainda peguei, de ficar até uma certa hora na rua brincando, né, de amarelinha ou de jogar bola, alguma coisa com os amigos. Como é que os pais podem adaptar isso, né, no mundo que a gente vive hoje? Porque nem todos moram em condomínios, nem todos moram em condomínios fechados, por exemplo, onde você pode deixar ali num espaço, ter um pouquinho de atenção. Às vezes você só tem a rua e a criança fica impedida de brincar. Como é que a gente adapta a esse mundo de hoje, essas brincadeiras de antigamente que são tão legais? Isso. Na verdade, assim, nós vivemos, né, a infância em diferentes contextos sociais, econômicos, históricos. Agora a gente está vivendo um novo contexto, né? Nesse contexto, é muito importante que esses adultos que são referenciais para as crianças possam ter esse cuidado, esse bom senso. Estamos vivendo a era da internet, né? Como a gente já falou, já pensou sobre isso, mas a gente tem visto, hoje a gente já com a experiência que a gente tem como educador, a gente tem visto situações onde as crianças, pela falta dessa interação com outras crianças no brincar, que era onde a gente colocava em jogo regras, onde a gente aprendia respeito, onde aprendia limites, brincando um com o outro, isso muito se perdeu, né? Nós temos acompanhado, às vezes, crianças muito inseguras, né? E não conseguem expressar essa corporeidade de forma segura quando estão no meio de outras crianças, porque elas têm vivido muito tempo diante de um computador, diante de uma televisão, né? Diante de um até mesmo celular. E as crianças não têm vivido esse momento tão importante. Então, é preciso que os pais tenham bom senso, que a escola ajude nisso, nesse resgate dessa ludicidade, dessa brincadeira, que é inerente à infância e isso não pode se perder. A gente sabe que está vivendo realmente esse contexto de muita insegurança, mas é possível a gente construir esses momentos porque eles são necessários para as crianças, né? É importante até mesmo quando os pais escolhem esses lugares, essas escolas, esses outros espaços onde as crianças vão interagir, é importante que eles considerem isso, que essa oportunidade sejam dadas às crianças, né? Para que elas possam vivenciar isso, essa corporeidade. A gente tem visto as crianças adoecendo, né? Não só emocionalmente, com relação a conflitos, quando elas se deparam diante de conflitos, que antes a gente resolvia com segurança, com propriedade, porque era o lugar da brincadeira, né? O lugar da brincadeira, da disputa com o outro, onde isso era construído, e hoje realmente as crianças têm sofrido muito com isso, né? A gente tem visto as crianças muito interagindo com os eletrônicos e a gente precisa ter realmente o bom senso para oportunizar elas a interagirem mesmo com outras crianças, com os adultos, para que elas possam realmente crescer
seguras, confiantes, isso é muito importante, né? Ruthilene Aparecida, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Aparecida pela presença. Ruthilene, seja sempre Ok, bem-vinda obrigada. aqui ao nosso programa. E eu mesma agora, viu, vou sair aqui direto do programa para pegar minha filhada de 5 anos e vou ter que botar a cabeça para funcionar para saber o que eu vou fazer com ela hoje. Sim. E se você quiser mais informações sobre Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A você um ótimo final de semana, criatividade, aproveitem com seus filhos, com as crianças e até o próximo final de semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.